Você já ouviu falar da doença meningocócica? Pois é, estamos falando de uma das infecções bacterianas mais perigosas que existem, capaz de causar meningite e até uma forma gravíssima chamada meningococcemia. Neste vídeo, eu vou te explicar de forma clara e direta. Quais as características gerais desta bactéria? Além disso, vamos deixar bem claro sobre o agente etiológico causador da doença meningocócica e qual o reservatório da bactéria Neisseria meningitidis, responsável por causar a doença meningocócica. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a informação de hoje pode literalmente proteger você e quem você ama. Vamos juntos entender o que torna a doença meningocócica uma verdadeira emergência em saúde pública. E acredite, a informação é a nossa maior aliada. Vamos lá, começar pelas características gerais desta doença. A doença meningocócica é uma infecção bacteriana aguda. Quando se apresenta na forma de doença invasiva, caracteriza-se por uma ou mais síndromes clínicas, sendo a meningite meningocócica a mais frequente delas, e a meningococcemia a forma mais grave. A gente precisa entender que existe um espectro. A forma mais comum é a meningite meningocócica, que é a inflamação das membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal. Mas a forma mais grave, e felizmente mais rara, é a meningococcemia, uma infecção generalizada que se espalha pela corrente sanguínea e pode ser devastadora. É por causa dessa gravidade que a gente precisa falar sobre ela. Mas quem é o alvo desta história? Qual é o agente etiológico causador da doença meningocócica? O nome dele é Neisseria meningitidis, mais conhecido como meningococo. Imagine uma bactéria super pequena, um diplococo gram-negativo, que adora viver em ambientes com oxigênio. Isso mesmo, esta bactéria é aeróbio, imóvel, pertencente à família Neisseriaceae. O detalhe mais importante sobre o meningococo é que ele tem uma espécie de capa, uma cápsula de polissacarídeo. E é a composição dessa capa que nos permite classificar a bactéria em diferentes sorogrupos. Pense nos sorogrupos como se fossem famílias diferentes da mesma bactéria. Existem pelo menos 12 sorogrupos conhecidos, nomeados por letras A, B, C, E, H, I, K, L, W, X, IC e Z. Mas para nós os mais importantes, os que mais causam doença grave e epidemias pelo mundo, são os sorogrupos A, B, C, W, X e IC. São os principais responsáveis pela ocorrência da doença invasiva, portanto de epidemias. Guarde bem essas letras, porque elas são a chave para entender a prevenção, especialmente quando falarmos de vacinas. Cada vacina é como um escudo específico para um ou mais desses tipos de meningococo, e não para por aí. Os cientistas, para serem ainda mais precisos, também classificam os meningococos em sorotipos e sorossubtipos, olhando para as proteínas que ficam na membrana externa da bactéria. É um nível de detalhe impressionante que ajuda a rastrear surtos e entender como a bactéria se espalha. Agora, aqui vem uma curiosidade fascinante e um pouco assustadora sobre esse micro-organismo. A Neisseria meningitidis é muito inteligente. Ela demonstrou ter a capacidade de permutar material genético que é responsável pela produção da cápsula, ou seja, um processo que pode mudar a sua capa e, consequentemente, o seu sorogrupo. Como a proteção conferida pelas vacinas é sorogrupo específica, esse fenômeno pode ter consequências no uso e na formulação das vacinas antimeningocócicas. Imagine que uma bactéria do tipo C, de repente, se transforma em uma do tipo B. Isso é um desafio enorme para a saúde pública. Por quê? Porque a proteção que as vacinas nos dão é específica para cada sorogrupo. Se a bactéria muda de uniforme, a vacina antiga pode não reconhecê-la mais. Esse fenômeno, chamado de switch capsular, exige vigilância constante e, às vezes, a criação de novas vacinas. Então, onde esse inimigo se esconde? Quem é o reservatório do meningococo? Este reservatório da bactéria causadora da doença meningocócica somos nós, os seres humanos. Especificamente, a bactéria gosta de colonizar a nossa nasofaringe, aquela região lá no fundo do nariz e da garganta. E aqui está o ponto crucial. Na grande maioria das vezes, a bactéria vive ali sem causar nenhum problema. A pessoa se torna o que chamamos de portador assintomático.
Ela carrega a bactéria. Pode transmiti-la para outros, mas não fica doente. Esse estado de portador é muito mais comum do que a doença em si. Em certos períodos e em algumas faixas etárias, mais de 10% da população pode estar carregando o meningococo na garganta sem nem saber. E uma pessoa pode ser portadora por um bom tempo. Quem são os maiores portadores? Geralmente os adolescentes e os adultos jovens. É uma fase da vida com mais contato social, mais festas, mais aglomerações, o que facilita a transmissão da bactéria de pessoa para pessoa, através de gotículas de saliva, tosse, espirro ou beijo. Além da idade, fatores socioeconômicos também influenciam. Pessoas que vivem em condições de moradia mais precárias, com muitas pessoas no mesmo ambiente, têm um risco maior de se tornarem portadoras e, consequentemente, de a doença se espalhar. A bactéria se aproveita da proximidade entre as pessoas. Então, vamos resumir o que vimos até aqui. A doença meningocócica é causada pela bactéria Neisseria meningitidis. Ela tem vários tipos, chamados sorogrupos, sendo A, B, C, W, X e I os mais perigosos. O único reservatório é o ser humano, e muitas pessoas carregam a bactéria na garganta sem adoecer, especialmente os jovens. Essas pessoas, os portadores, são a principal fonte de transmissão. Entender tudo isso é fundamental para a gente compreender por que a vacinação é tão importante e por que as campanhas de vacinação focam em certas idades. A doença é rara, mas quando acontece, pode ser muito rápida e grave. Por isso, a prevenção é, sem dúvida, o melhor caminho. Conhecimento é poder, e agora você já sabe muito mais sobre esse assunto. Se você achou essa informação útil e quer continuar aprendendo sobre saúde de uma forma clara e direta, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe esse conteúdo com amigos e familiares, porque informação de qualidade salva vidas. Muito obrigado por assistir e até a próxima.